Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para trazer mais um assunto que eu acho interessante para todos vocês que acompanham o meu canal. E se quiserem também deixar sugestões de vídeos, de assuntos para mim falar sobre, fiquem à vontade ali nos comentários, vocês coloquem as sugestões. E hoje vou falar então sobre os vários planos de existência que existem na evolução do ser humano, do cosmos inclusive, né? Mas em particular se detendo mais ao nosso planeta Terra, porque nesse planeta se sabe um pouco mais das leis que regem em especial esse planeta, além das leis cósmicas. Então, os vários planos de existência, nós temos entre as subdivisões a nível didático para entendermos. É claro que não é assim tão específico como eu elaborei um esquema para vocês entenderem, mas basicamente existem, então, vou mostrar para vocês os planos superiores. Uma das características mais marcantes é a altíssima frequência das energias nesses planos. Assim, apenas os corpos mais sutilizados podem acessá-los. Os planos são: o plano monádico, apenas a mônada, espírito, que é o espírito, pode acessar. Desse plano partem estímulos poderosos de altíssima frequência, emanados por grandes hierarquias que dirigem toda a humanidade para uma evolução maior. Então temos aqui na mônada, plano monádico, onde exatamente como diz o nome, as nossas mônadas, todos os seres humanos têm uma mônada, a nossa essência, que pode também se chamar de espírito, que habita esse plano extremamente sutil. E muitos se perguntam, mas como, se nós temos uma mônada que habita um plano tão sutil assim, como o ser humano é tão atrasado ainda, tão dominado pelos níveis egóicos? E é justamente porque a nossa essência, o nosso espírito, foi criado, não se sabe quando, por nosso Criador ou por Deus, como queiram chamar. E esse Criador criou a nós em essência, elevado como essência um quanto de energia. Essa energia começa a se tornar individualizada no momento que começa a haver o destaque de todo um pacote de energia do plano elemental. Tem um vídeo que eu falo dos níveis de evolução, das etapas de evolução, nos vídeos anteriores, onde eu falo que a nossa evolução a nível de coletivo começa lá no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, elemental, e só depois de milênios passa a entrar no reino hominal. Então a nossa mônada, o espírito de cada um, começa a existir no momento que entra para o reino hominal. E por que isso? Porque justamente a necessidade desses núcleos de energias individualizados, cada ser que somos, adquirir experiências. Como é que um ser vai saber o que é inferior, o que é ultrapassado, o que é ego, se ele não experienciar, se ele não adquirir a sua própria bagagem evolutiva para entender, para saber o que é todo o universo. Então assim nós passamos por essas etapas onde a mônada vai aprendendo
através de todos os seus corpos inferiores que ela utiliza para evoluir, e ela fica no nível monádico, no plano monádico, adquirindo esse conhecimento, absorvendo esse conhecimento e também recebendo informações desse nível monádico, nível obviamente coordenado por outros tantos seres muito, muito evoluídos que atuam nesse plano, né? Existe também o plano átmico. No plano átmico, então apenas a mônada e o corpo átmico conseguem acessar. Esse é o outro plano de onde partem também estímulos poderosos de grandes hierarquias para a humanidade. Então, nesse plano, o que nós temos? Ele vai existir é o primeiro corpo abaixo da mônada, que a mônada vai se servir para se manifestar no primeiro nível abaixo do monádico. Muito elevado também, muito importante, muito sutil, e que vai também chegar, a mônada vai também vai lançar mão para a sua evolução do plano búdico. Então, o plano búdico, eu coloquei ali, podem acessar esse plano a mônada, o corpo átmico e o corpo búdico. Assim como os dois planos anteriores, o plano búdico também ajuda a humanidade a evoluir, enviando estímulos evolutivos maiores, sendo o último plano dos mais elevados. Então, o que temos aqui? A mônada existe no plano monádico, se manifesta também no plano átmico e também se manifesta no plano búdico. O corpo átmico consegue se manifestar no plano átmico, obviamente, e no plano búdico, mas não no plano monádico. E o corpo búdico consegue se manifestar no plano búdico apenas, não consegue acessar os planos superiores porque justamente seu grau de vibração é inferior. Então é bom lembrar que os fluxos de energia desses planos mais sutis, bem como o acesso dos corpos monádico, átmico e búdico a esses três planos superiores ficam bloqueados quando a pessoa mantém seus pensamentos e sentimentos constantemente densos. Assim também as energias mais potentes passam a ter dificuldade de fluir para os corpos inferiores. Então, ao longo dos anos, eu pude observar nos trabalhos espirituais que a dificuldade que todo ser humano tem em conseguir fazer com que essas energias que vêm lá da mônada, vêm lá do plano monádico, consigam fluir até os corpos inferiores. E os corpos inferiores são justamente os abaixo do corpo búdico. Então, os que vêm na sequência, que é considerado planos superiores intermediários, plano mental, então nesse plano acontece a atuação da mônada, do corpo átmico, do corpo búdico e dos corpos mental superior e mental inferior. Os corpos mentais da maioria dessa humanidade não conseguem acessar esse plano, ficando assim desvitalizados e desconectados em grande parte dos impulsos emanados de alta frequência. Então vocês veem que para acessar o plano mental, os corpos mentais têm que estar em harmonia, têm que estar em equilíbrio, porque embora seja o plano mental, seria o território, vamos dizer assim, dos corpos mentais, mas se os corpos mentais da pessoa em evolução estiverem muito densos, com pensamentos negativos, com desarmonias constantes, com sintonias de passado,
negativas, isso aí impede o acesso dos corpos mentais ao plano mental. E isso traz bastante defasagem de energia. Então, o ideal o que seria? Seria o ser captar as energias da mônada, a mônada enviar para os corpos átmicos e búdicos, cada um desses corpos acessarem plenamente os seus devidos planos, né? Coisa que acontece até o búdico, mas os corpos mentais aí começam a ter dificuldade de acessar o plano mental quando é muito atrasado ou muito denso. E temos também o plano astral superior. Nesse plano ocorre a atuação da mônada, do corpo átmico, do corpo búdico, dos corpos mental superior, mental inferior e do corpo astral. Nesse plano se localizam os níveis mais densos das colônias espirituais, bem como dos centros intraterrenos e intraoceânicos. Então, desde a limpeza planetária das zonas inferiores, esse plano é o mais denso que restou. Plano que é acessado pelos corpos sutis de certa parte dessa humanidade, quando saem do corpo físico durante o sono, ou onde ficam vivendo depois de desencarnar. Antes da limpeza planetária, grande parte da humanidade acessava o plano astral inferior. Então vocês veem a diferença bem gritante, vamos dizer assim, que existe entre o plano astral que existe hoje e muitas pessoas, quando são muito negativas, quando tem um padrão muito baixo, as pessoas que são más, elas não conseguem também acessar esse plano astral superior. Então, o que acontece? Elas saem do corpo físico durante o sono físico e elas vão ficar apenas aqui no plano físico. Infelizmente, essas pessoas não conseguem sair do corpo físico e acessar o plano astral superior. Antes, como eu coloquei ali, quando existia o plano astral inferior, aí sim, as pessoas saíam do corpo físico, essas pessoas densas, essas pessoas mais sintonizadas com o mal, elas saíam do corpo físico, e diga-se passagem, né, pessoas também que são muito ligadas ao mundo material, são mais bitoladas. E o que acontecia? Elas saíam do corpo físico e elas acessavam o plano astral inferior porque era condizente com o nível de pensamentos, de sentimentos delas. Uma vez removido esses planos densos, esse plano astral inferior, ficou o plano astral superior. Então, o que é o ideal? Que pelo menos nós, encarnados, consigamos ter acesso ao plano astral superior. Quando a gente sair do corpo físico, a gente se projetar do corpo físico, quando estiver acontecendo o sono físico, nossos corpos sutis consigam pelo menos acessar o plano astral superior, onde lá existem as colônias espirituais, e no nível mais elevado ainda os centros intraterrenos, intraoceânicos. Então, se pelo menos a gente consegue acessar por sintonia com as colônias espirituais, e para isso eu também já falei em outros vídeos, a pessoa pode fazer meditação, pode circular energia, se elevar, ter uma vigilância mental, emocional constante, todos os dias, para não se deixar levar pelos pensamentos e sentimentos negativos. E com isso a pessoa vai conseguir com o tempo se sutilizando. Inclusive o consumo da carne é uma coisa que densifica muito os corpos. O uso de drogas, obviamente, densifica muito. O uso de álcool, aquela pessoa que toma seguidamente e em grande quantidade de bebidas alcoólicas, densifica os corpos sutis. E, como eu disse, os pensamentos, os sentimentos, né? Então, alguns poderão dizer assim, sim, mas temos que ser santos, então, verdadeiros santos aqui no plano físico. Não precisa ser santos, mas é necessário que a gente busque uma qualidade de vida
mais elevada possível, principalmente nessa época que estamos vivendo, né? Não existem mais as zonas inferiores, não existem mais os obsessores, mas como a energia do planeta está se elevando, nós temos que acompanhar essa energia, esse nível de elevação. E os planos todos estão se elevando também, então o plano astral superior está se elevando. Para vocês terem uma ideia, a colônia que dá cobertura aqui à cidade onde eu moro, Caxias do Sul, a colônia Caritas, quando eu entrei nesse grupo espiritual que eu pertenço, nos trabalhos práticos desse grupo, a colônia espiritual Caritas tinha um nível 11, então precisava 11 níveis para chegar no Caritas. Com o passar do tempo, passar dos anos, a sutilização do planeta, esse nível foi subindo e chegou ao nível 21. Então, para nós conseguirmos chegar do plano físico, vamos entender como zero, né? O plano físico é o zero. Antes, quando tinha as zonas inferiores, eram -1, -2, -3. Para nós chegarmos do plano físico até a colônia Caritas, nós subíamos até o nível 21. E isso acontece para todos, né? Cada região tem a sua colônia espiritual e cada colônia espiritual tem uma característica vibratória específica, que varia de uma para outra, mas nenhuma é muito baixa, mas não. A elevação do planeta fez com que todas as energias das colônias se elevassem também, assim como os centros intraterrenos e intraoceânicos. Então, para conseguir chegar à colônia Caritas, por muitos anos se saiu do 11 para o 21. É uma boa subida o nível. E atualmente, para vocês terem uma ideia, o nível do Caritas é o 35. Então temos que sair do nível 0, que é o material, nível físico, e subir 35 níveis de frequência energética para chegar até a colônia Caritas. E assim é com todas as colônias, como eu disse antes. Por exemplo, o nosso lar vai ter a sua frequência específica, enfim, tantas outras, né? Então, por isso que é importante nós fazermos esse trabalho interno de tomada de consciência cada vez mais, porque a maior parte da humanidade, infelizmente, por ignorância do lado espiritual e por negligência, termina ficando na densidade coletiva e não saem disso. Quem adquire conhecimento, quem aceita esse conhecimento mais elevado e mais avançado, esse conhecimento que transcende os níveis inferiores, passa a ter, então, se quiser, né, sempre é livre-arbítrio, se a pessoa quiser, se trabalhar para conseguir, ao menos, atingir o plano astral superior. Então temos aqui, depois do plano astral superior, existe o plano denso, o plano físico, onde daí todos os corpos acima do físico conseguem acessar, desde a mônada, corpo ático, búdico, mental superior, mental inferior, corpo astral. Então, atualmente o nível físico é o nível mais denso, é um nível que a maioria da humanidade se encontra. Então, e como eu falei antes da limpeza das zonas inferiores, o plano astral inferior era o nível mais baixo, o nível mais denso que existia. E esse nível tinha vários subníveis, como eu também já mencionei em outros vídeos, onde existiam as zonas umbralinas, as zonas abissais e as zonas infernais. Então, basicamente é isso, esse trabalho que é interessante cada um de nós fazermos no dia a dia, é ter em mente essa... Claro que eu fiz um resumo de toda essa complexidade, né, do que é a vida
sutil, manifestada, a vida que segue a sua evolução. E é claro que se cada um de nós conseguirmos atingir o plano astral superior, termos cada vez mais consciência de nossos mentores e mentoras, da colônia espiritual que volta e meia a gente vá e veja e sinta a energia desses lugares, ver os amigos maiores que transitam nessas colônias, inclusive nossos entes queridos que já desencarnaram e que ainda não voltaram a reencarnar, é um patamar bem interessante que essa humanidade já deveria no todo, ou quase todo, já acessar livremente, facilmente, desde o plano, pelo menos o plano astral, plano mental, com os corpos sutis. Então fica aí uma sugestão para cada um de nós conseguirmos acessar isso. Não é fácil, mas também não é tão difícil. Só depende de cada um se empenhar para atingir esses patamares mais elevados e se manter assim, né? Claro que a gente oscila muito de dia após dia. Ora vamos estar conseguindo acessar o plano astral superior, ora não vamos conseguir, mas se nós nos colocarmos à disposição do plano maior para um trabalho maior, circularmos a energia, procurarmos nos elevar em vários momentos e quem sabe até fazer meditações, a gente consegue usar esses mecanismos com leituras boas também, leituras elevadas, para que a gente consiga nutrir o nosso cérebro físico com coisas boas, com coisas felizes, com coisas alegres e se desligar das coisas ruins, densas, das más notícias que só servem para nos baixar o padrão, para trazer preocupação, pânico, ansiedade. Então a gente pode optar, né? O que a gente quer? Pânico, depressão, ansiedade, notícias ruins, desagradáveis, ou nós queremos ler, ouvir assuntos bons, elevados, harmônicos, músicas que a gente gosta, músicas que ajudam a nos elevar, isso é muito particular de cada um. E nos momentos de meditação, usar músicas suaves, relaxantes, para ajudar a relaxar, ajudar a se elevar. Então é isso que eu queria trazer para vocês, esse resumo, para ter uma ideia dos planos evolutivos. E se gostaram, lembrem de dar o like, de se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo, onde trarei novos assuntos para todos. Agradeço a atenção e até a próxima vez. Até mais.